Bom dia, graças e paz a todos, que esse dia seja um dia de bênção para a sua vida. Tem aqui o Evangelho, que nós estamos vivenciando o Evangelho moderno, que infelizmente está em paz com os inimigos de Deus. O Evangelho moderno está em paz com os inimigos de Deus. Isso é lamentável. Em Hebreus 13, versículo 9, a palavra diz: não vos deixei levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça e não com alimentos que de nada aproveitarão, aos que a eles se entregaram. Aqui a gente vê uma definição interessante da igreja desses últimos dias: não vos deixei levar por doutrinas várias e estranhas. Sabe que é uma doença virulenta, uma doença contagiosa, não é? Altamente contagiosa, que já contaminou praticamente todas as denominações, históricas que a gente tem notícia. E é um vírus extremamente perigoso, criado geneticamente no inferno para infectar as igrejas de Jesus com as máculas da heresia, com as máculas da apostasia. Deus já identificou no seu laboratório espiritual a Bíblia como apostasia, a gente já sabe. E seus efeitos são devastadores para a adoração cristã, enfraquece a fé dos mais antigos, neutraliza e cauteriza o frágil sistema de defesa dos novos convertidos. Isso acontece lamentavelmente, e cria uma geração de adoradores que adoram a si mesmos, através do entretenimento, através do me engana que eu gosto. E a gente vê a filosofia orientadora desse movimento. É uma filosofia que tem por objetivo unir pelo erro e não dividir pela verdade. É mais importante para esse grupo de pessoas unir as pessoas pelo erro do que dividir através da verdade. Dessa forma, eles acabam enaltecendo a autoajuda em detrimento, muitas vezes, da ajuda do alto. Por isso eles preferem as palavras agradáveis e não a mensagem confrontadora do Evangelho que se prega para que haja mudança de vida. Como lemos em Atos 17, versículos 6 e 7. E não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando o seguinte: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, têm alvoroçado o mundo, os quais Jason recolheu, e a todos esses procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Então, no livro de Atos 17, 6 e 7, ele afirma o seguinte: que os nossos antepassados, eles transtornavam o mundo com a mensagem do Evangelho. Eles influenciavam de uma forma direta, alvoroçavam mesmo, transtornavam o mundo com a mensagem do verdadeiro Evangelho. Hoje é um mundo que está transformando a igreja, com a sedução de suas mentiras. E é realmente o Evangelho moderno. Ele chega a ser uma filosofia que topa tudo por membros, topa tudo para chamar todo mundo e agradar todo mundo, gregos e troianos. Dessas igrejas, a corrida pela busca por membros é tão intensa que tudo estaria muito bem se o objetivo fosse proclamar aos perdidos as boas novas do Evangelho de salvação, visando o crescimento do reino de Deus. Mas não é isso que se vê. Não é isso que se vê. Porque não existe nesses grupos uma pregação bíblica confrontadora do pecado. Não tem. E quando se prega, eles estranham, desce atravessado. Ao contrário, a triste realidade mostra que eles trabalham para, na verdade, atender uma espécie de demanda do mercado,
onde os fiéis são consumidores ávidos, onde o produto, né, num país como o nosso, um país de desempregados, né, é tão almejada a prosperidade financeira e as pessoas são atraídas pelas propostas assim. Não estou falando que Deus não prospera, não estou falando que Deus não abençoa, estou falando que existe o topa tudo por dinheiro. Para tornar atraentes seus produtos, esses vendedores da fé têm se utilizado até de muito marketing, com mais variados métodos, que vai do entretenimento ao misterioso. A gente vê shows musicais, trenzinhos, danças do pula-pula, testemunhos, né, que são levianos, que são inventados e cada vez que se conta, né, aumenta um ponto. Tudo bom? E a gente vê isso acontecendo, né, em toda a área. É óleo ungido para dar e vender, não é? E não sei como consegue a proeza de ungir o próprio óleo. Na verdade, não existe óleo ungido, né? E sim, ungir com óleo. Quem unge, na verdade, é o Espírito Santo. Quem unge não são os pastores, né? A gente vê vendas de lenços ungidos, canetas de Jericó, sabonetes abençoados, água do Jordão, né? E do lado misterioso estão os enganadores, as incorporações de demônios, gargalhadas e risos, né, incontroláveis. Na verdade, pessoas que estão, né, de histeria, rugindo, uivando, que a gente vê que é uma coisa absurda. E na maioria tudo é mentira, na maioria das vezes é tudo mentira, porque não há mudança de vida, não há uma constatação de que Deus esteve ali, porque não houve mudança. Se alguém cai de tanta unção no poder de Deus, essa pessoa nunca mais será a mesma, porque ela recebeu algo de Deus. Mas não é isso que temos visto que acontece. Você visita um crente no dia seguinte na sua casa, né? E ele está se portando como um ímpio, né? E nem parece o mesmo da noite anterior, não parece o mesmo que estava na vigília, que caiu de poder. Esse tal sopro do Espírito Santo, sopro de mentira, que não é sopro do Espírito Santo, porque Deus, ele não faria isso se não fosse para transformar. Não é o sopro do Espírito Santo. Se fosse, haveria transformação, juntamente com as práticas do tal descarrego, né, que veio importado do candomblé. Nós sabemos que tais pastores, que invocam até mesmo espíritos orientais para se manifestarem nesses cultos, essas igrejas estão completamente fora do prumo da palavra de Deus, estão completamente longe daquilo que é o Evangelho de Cristo. A igreja moderna se embriagou com o vinho imundo da grande meretriz que está em Apocalipse 17, versículo 2. 17, versículo 1 e 2, diz: veio um dos 7 anjos que tinham 7 taças e falou comigo dizendo-me: vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, né, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então essa é a visão que João teve, né, e tem tudo a ver com a igreja da atualidade. Essa igreja pós-moderna, né, que se embriagou com o vinho da meretriz apostata. Então, meus queridos, sei que pode parecer um exagero da minha parte fazer essa descrição, mas a realidade que está acontecendo no nosso meio, nos dias atuais, entre nós, é muito pior do que essa singela descrição que eu dei. É importante notar que a marca do cristão infectado com esse vírus maligno da apostasia, é ser facilmente
levado para todos os lados, buscando alguma doutrina nova, uma doutrina diferente, espetacular, psicodélica. E seus ouvidos estão sempre comichando para ouvir algo novo e sensacional, infelizmente, algo que entretenha, algo agradável à carne. Contudo, a Bíblia adverte no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 9: não vos deixeis levar por doutrinas várias e estranhas. Não se deixe conduzir de lá para cá, de um lado para o outro, porque bom é o que, o coração se fortifique com a graça. Isso é importante, né? E isso é lamentável. Alguém disse: pastor, a minha igreja está afundando, ajude-me. Muitos cristãos sinceros estão desolados, porque literalmente suas igrejas estão acabando, tornando-se grandes clubes, onde a palavra de ordem é entretenimento, não há mais lugar para o confrontamento contra o pecado. É interessante a gente parar para pensar sobre isso, e é lamentável o que a gente tem visto. É importante a gente parar para analisar, e quando Deus fala duro com a gente tem que parar para analisar. A gente tem visto bailes gospel, noite do crente ridículo, que se divertem à custa dos irmãozinhos simples, E é muito parecido com os bailes que eu frequentava antes de converter, É muito parecido. E o que a gente pode fazer? Saia do meio deles, fuja disso, É como dói ouvir essas coisas quando alguém relata, A Igreja do Senhor tem, infelizmente, virado um clube social, onde seus programas às vezes são feitos para agradar o gosto do seu público e não levá-los para o estreitamento com Deus, Isso me lembra que quantos verdadeiros cristãos eram, na verdade, sacrificados nas arenas, e superlotação de romanos para ver morrer aqueles cristãos que eram devorados por leões e eram queimados em fogueira. Há muitas igrejas que estão passando por essa perigosa situação, sobre a qual Cristo avisou muito bem em Apocalipse 2:20. Mas tenho contra ti, que toleras a Jezabel, mulher que se diz prostituta, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Há muitos pastores que estão encantados e seduzidos pela doutrina de Jezabel. Esses líderes estão seduzidos, por sua vez, estão produzindo filhos da sedução e não verdadeiros cristãos. Ensina a prostituição e o consumo de alimentos sacrificados aos ídolos, conforme Apocalipse 2:20. Então a prostituição é espiritual e o alimento são as falsas doutrinas que, infelizmente, que faz com que a igreja fique em paz com os inimigos de Deus. Multidões de cristãos caminham a passos largos, cegos, estão celebrando na linguagem deles, Acreditam que estão louvando ao Senhor em igrejas que são escravizadas por falsas doutrinas, Mas não sente alegria em suas vidas, porque Jesus está do lado de fora batendo, conforme Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa com ele, cearei ele comigo. O Senhor está dizendo. E Timóteo, conforme Paulo diz em 1 Timóteo 4:1-2, mas o Espírito expressamente diz: nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e à doutrina dos demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado suas próprias consciências. Centenas de pessoas sentem-se, às vezes param para ouvir, sentam-se para ouvir mestres que pregam doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens, que falam mentiras. A gente vê e ainda sai dizendo: não é uma maravilha? Isso não é bom? Por outro lado, muitas igrejas estão sendo divididas, estão sendo solapadas pelo inferno, onde crentes sinceros são perseguidos e até, queridos, escorraçados muitas vezes, porque não aceitam
que suas igrejas fiquem em paz com os inimigos de Deus, né? Então é uma estratégia da operação do erro, uma das estratégias, né, dos apóstolos desse movimento apostata é a promoção de reuniões secretas e encontro para pastores líderes, para treinamento de apostasia. Os participantes têm, né, que cumprir severas normas de conduta durante o encontro, né? É proibido falar um com o outro, é proibido receber ou dar telefonema, é proibido fazer perguntas, enfim, cria-se, né, uma forma psicologicamente, um clima propício ao mistério, né, para minar a resistência dos participantes em relação a tal nova unção. A maioria dos participantes já são preparados, né, participa de uma sessão chamada regresso, né, de vidas passadas, regressão, né, e no outro lado, né, tem o lado didático, que são ensinadas as mais diversas estratégias de crescimento, que são crescimentos rápidos, que o apóstolo Mor, né, recebeu por revelação direta de Deus, o Deus desse mundo, Deus com D minúsculo, não o Deus poderoso. E os pastores apóstolos receberem essa poderosa unção, entre aspas, não é? Que é uma lavagem cerebral, e essa é a verdade, partem para pôr essas lavagens, né, esse produto, essa prática em suas igrejas. E aí acontece de tudo, inclusive nada, não é? Então, pode pasmar com o que eu vou dizer. Alguns pastores do conselho de pastores que a gente vê em várias cidades grandes e capitais fazem parte da maçonaria e têm participado secretamente desses encontros, né? Muitos já ocupam cargos de superiores, na verdade, supervisores de área em outras coisas, né? Muitas coisas outras que a gente vê acontecendo. São verdadeiros espiões trabalhando para o inimigo, o inferno, infiltrados em nosso meio, infelizmente. Não é o meu papel apontar, né, o A ou o B, cada um vai prestar conta de si a Deus, na verdade, e também cabe às igrejas discernirem biblicamente, né, as virulentas heresias, né, e banir aqueles que estão traindo a Bíblia e as denominações que os consagrou. A verdade é essa, a igreja moderna, ela está introduzindo um cristianismo sem necessidade de nascer de novo, em conformidade com o mundo vivem assim, onde quase tudo é permitido, só não e negar-se a si mesmo e tornar, né, e tomar a sua cruz tornou-se uma questão opcional, não é mais uma ordem de Cristo. Paulo advertiu, porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios corações. Paulo fala a Timóteo, 2 Timóteo 4,3, né? O evangelho moderno não suporta a sã doutrina, porque a sã doutrina confronta e denuncia aqueles que estão em paz com os inimigos de Deus e, portanto, tornam-se inimigos de Deus também, né? Por isso eles nem mesmo, na verdade, gostam de ouvir uma palavra da sã doutrina, porque, na verdade, fere os seus meios vivendo, né? E aí, quando a gente parece com a função de profeta, confrontando o erro com a verdade do Senhor, da palavra, trazendo aqui um tema para a reflexão do nosso querido povo, de todos aqueles que estão conosco. Os cristãos verdadeiros têm uma tradição da qual não abre mão, seguir o Deus da Bíblia até as últimas consequências. Aconteça o que acontecer, seguir o Deus da Bíblia é o que nós queremos e precisamos. Que essa palavra abra o teu coração, que essa palavra possa ter profundidade na sua vida e no seu coração, em nome de Jesus. Fique na paz desse grande amor.